O Cinejornal está entrando no ar com as notícias do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, que esse ano celebra 56 edições. Em 2023, a Mostra Competitiva Nacional apresenta 6 longas e 12 curtas-metragens das 5 regiões do Brasil. A 56ª edição do Festival de Cinema de Brasília fecha o calendário dos festivais de cinema no Brasil com uma seleção que aposta na diversidade de gêneros e estéticas e na descentralização de regiões. Foram 1.269 inscrições, de onde a curadoria de seleção elegeu 12 curtas vindos de diversos estados brasileiros e 6 longas na Mostra Competitiva Nacional. No Céu da Pátria, nesse instante, coprodução do Canal Brasil, que é dirigido pela Sandra Kogut, é um dos filmes da Mostra Competitiva Nacional, um filme que tem um significado imenso ser exibido aqui no Cine Brasília, na capital federal, pela primeira vez, né, no Brasil. Olha, vou te falar, eu tô com frio na barriga, tô bem assim ansiosa, mas estou muito honrada e muito feliz. Que eu acho que eu não poderia ter sonhado com um melhor lugar e melhor momento para esse filme nascer. Ontem eu cheguei aqui e fiquei pensando, tudo aqui, a arquitetura, o clima, a história que está contida aqui nessa sala, traduz um projeto de Brasil, né? Um projeto de país. Então é muito bacana estar aqui nesse festival com esse filme. E é o assunto que a Sandra traz nesse documentário. Ela parte dos episódios que aconteceram aqui em Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Bolsonaro invadem o Congresso Nacional, o STF e o Palácio do Planalto, né? Aí você retrocede 4 meses e acompanha todo o processo eleitoral. Agora eu queria saber, quando você parte, né, 4 meses antes, você não tinha ideia desse episódio do 8 de janeiro, né? Qual era a sua ideia? Então, na verdade, eu comecei a fazer esse filme bem antes, no final de 2021, e a minha ideia era filmar o ano de 2022, que era o ano eleitoral. A gente não sabia o que ia acontecer, mas uma coisa todo mundo sabia, que fosse o que fosse, seria algo muito decisivo para o país e para todos nós. E não só para nós, né? Para os nossos filhos, para os nossos netos. Sente bem aqui na ponta do banco, os outros vão só sentando atrás, tá? O senhor é o primeiro bem aqui na ponta. Pode sim, senhor. É um filme de muitas mulheres, muitas personagens mulheres, que eu acho que é uma coisa que eu quis, assim, não é um acaso. E a gente tem a sorte de ter algumas que estão aqui hoje, né? Estela, como é que você recebeu esse convite da Sandra Kogut para participar desse filme? Quais foram as coordenadas que ela te deu? Do que seria a sua participação? Bem, eu fui consultada pela Nelia, que também participa do filme. Ela tinha sido consultada primeiro, né? Ela tinha feito primeiro o contato com a Sandra. E aí, como eu trabalhava na campanha e nas eleições no TRE, então a Sandra precisava de uma pessoa também que trabalhasse nas eleições. E aí a Sandra foi dando as coordenadas, ela reunia com cada pessoa a cada 2 semanas e conversava sobre o que nós devíamos filmar, o que não devíamos, porque nós tínhamos que filmar o nosso dia a dia e o que estava acontecendo nas eleições, porque estavam todos falando sobre a eleição, né? O assunto ano passado era a eleição. Qual a importância de mostrar esse filme, que é um verdadeiro documento, né, sobre o processo democrático brasileiro, mostrar pela primeira vez aqui no Cine Brasília? Você veio do Rio de Janeiro, enfim, mostrar nesse lugar onde aconteceram essas manifestações, a invasão de 8 de janeiro e onde estamos na capital federal, né? Eu acho que a importância de trazer para cá é porque aqui foi o ponto de tudo, né? O ponto do golpe lá em 2016, eu estive aqui em 2016, né, na defesa da Dilma, com as mulheres do PT, com as mulheres pela democracia. Agora, quando Lula foi eleito, né, no 1º de janeiro, todos os militantes vindo aqui para buscar, para certificar, aconteceu, né, conseguimos.
conseguimos retornar, que pelo menos o processo retorne a uma democracia normal, né? Vai ser apertado, vai. Virou! Virou! Oh, meu Deus! Cadê que não aparece? Antônio, eu queria que você me falasse da sua disponibilidade de participar desse filme da Sandra Kogut, que é um verdadeiro documento do processo democrático brasileiro. Eu já estava, digamos, previamente mobilizada no sentido de como narrar de alguma forma, como tratar o debate público naquele momento. Então, quando ela me convoca, eu aceitei, obviamente, fiquei muito honrada. Eu me gravei em situações muito diversas e algumas, inclusive, íntimas. Quando veio o resultado do primeiro turno, foi, né, muito avassalador, assim. E a gente viveu isso e viveu na pele, então, assim, já tinha uma tensão colocada ali para o segundo turno que foi bem dramática e era tudo, era vida ou morte. Peraí, acho que bateu. Peraí, a menina correu. A menina nossa correu, o que houve? O que você lembra, assim, de momentos marcantes desse processo de realização do filme, assim, de episódios, assim, que você considerou que foram importantes? Olha, tem até um trechozinho, eu acho que os embates que a gente sofria na rua, né, porque a gente estava ali fazendo, primeiro que a gente faz política porque a gente gosta, porque a gente acha que é importante, né? Porque a gente é cidadão e a gente quer ter voz. Então o modo da gente fazer política é também, né, na militância. Eu já passei por vários processos eleitorais, né? Eleição, Lula, FHC, né? E tinha essa... mas era diferente. A gente conversava com quem era Fernando Henrique, e discutia programa de governo, a gente discutia política, economia, né? E dessa vez não, a gente era xingado. Vocês vieram do Rio de Janeiro, você, Estela, de ônibus, não queriam perder por nada essa primeira exibição aqui no Cine Brasília. Olha, gente, eu cheguei no hotel 7h15, assim... Eu pensei assim, será que vai dar tempo de eu tomar banho? Mas está aqui preparada. Estou preparada. Vou chorar, nossa senhora, eu já até sei. Vou chorar muito. Eu cheguei primeiro e fiquei guardando as mesas. E aquele que tá com a camisa do Aí os caras que estavam aqui em frente, aqui é Bolsonaro, porra! Aí eu virei e disse assim, aí, aqui é Lula. Como é que se desenhou a produção do No Céu da Pátria nesse instante? Na verdade, vocês começam essa proposta, essa ideia de filme registrando em celulares, né? Como é que se deu esse processo? Isso, a ideia da Sandra no começo era que a gente tivesse um retrato da vida das pessoas durante o ano da eleição, ela se gravando, né? A Sandra entrevistava ela, a mecânica era mais ou menos essa, uma vez por semana, via Zoom, né? E aí eles tinham o compromisso de gravar o seu dia a dia, o seu cotidiano, os seus familiares, seus amigos, e entender um pouco a cabeça das pessoas nesse processo todo que chegou até o final do ano, né? Mas aí no meio do ano a gente entrou com outro elemento, que seria a questão da organização do processo de votação. Então o TSE foi super parceiro da gente, né? A gente entrevistou mesários, fiscais, toda a estrutura do TSE foi aberta para a gente poder entrar e entender e mostrar para as pessoas como é que o processo eleitoral se acontece, né? A gente só pede um pouco de paciência, tá? Porque o nosso horário é até 5 para encerrar. Só que, como ainda tem gente, a gente tem que levar até o horário que o último votar. O Canal Brasil, a Globo Filmes e a Globo News foram parceiros desde o início do projeto, o que nos deu uma super capacidade de trabalhar com toda a estrutura que eles de uma certa forma envolvem, né? E eu acho que esse foi um ponto muito importante para a gente poder alavancar, inclusive, toda a estrutura que a gente estava pensando que o filme pudesse ter, né? E está se concretizando agora também, né? O período que o filme da Sandra Kogut aborda é um período também muito importante da sua trajetória política, porque você era candidato. Queria que você me falasse um pouco desse momento, você como candidato, a importância também para o processo democrático brasileiro e a sua disponibilidade de compartilhar também a sua intimidade com o filme da Sandra Kogut, que é um verdadeiro documento da história do Brasil. Eu estou curiosíssimo, eu não vi o filme ainda, e quando a Sandra
pediu para que a gente permitisse filmar momentos da campanha. É claro que, assim, conhecendo, sabendo da seriedade do trabalho, da sensibilidade dela, a gente topou, mas era muito difícil, porque foi uma eleição muito dura, né? Era a eleição depois da pandemia e depois do pandemônio, né? E a gente precisava derrotar esse processo de ameaça à democracia. Tinha muita coisa em jogo, numa eleição muito dura, e no nosso caso, ainda mais no Rio de Janeiro, que era o foco fundamental, né, de uma extrema-direita muito violenta e realmente muito ameaçadora da democracia. Tanto é que depois a gente desdobra no dia 8 de janeiro, que a Sandra resolveu também trabalhar e contar essa história de trás para frente. Mas eu acho que a vitória da gente, nacional, a vitória do presidente Lula nesse momento, que significou para a democracia, para a sociedade brasileira, era muito forte. Viver aquilo naquele momento foi muito intenso e ao mesmo tempo a gente não sabia o que ia acontecer. E o que você achou desse título do documentário? Isso é maravilhoso, no céu, ainda mais em Brasília, nesse céu extraordinário, né? Traço do arquiteto, mas é muito bacana, porque é isso, é o céu embaixo disso, tudo que aconteceu com a vida do brasileiro. Completam a lista dos longas que disputam os candangos Nós Somos o Amanhã, de Luffy Stefan, O Dia que Te Conheci, de André Novaes Oliveira, Cartório das Almas, de Léo Belo, A Transformação de Canuto, de Ariel Coarai Ortega e Ernesto de Carvalho, e Mais um Dia Zona Norte, de Alain Ribeiro. Moço, vou levar esse aqui. Quanto é que tá? R$20. Você tem mais da Rita Lee aí? Se tiver, tá aí na parte de rock nacional. Além das exibições aqui no Cine Brasília e nos complexos culturais Samambaia e Planaltina, o festival apresenta uma série de atividades paralelas, como ambiente de mercado, encontros setoriais e atividades formativas, como a Masterclass de Gabriel Martins. Como é para você essa troca com o público aqui de Brasília, principalmente os estudantes, Gabriel? Foi incrível porque, enfim, essa possibilidade de conversar sobre cinema fora do eixo com estudantes que vêm da Ceilândia, que vêm das cidades aqui satélite, é impressionante para ver o quanto que tem pulsão criativa, né, em torno desse festival, em torno aqui da cidade. Então, pra gente e pra mim, assim, é uma oportunidade única poder trocar e ver quem que tá vindo por aí, as novas gerações, né? E agora a Marte 1 continua te levando para o mundo inteiro, para o planeta inteiro, porque você já vai embora, porque continua com esse caminho de Marte 1. Não, exatamente, já faz aí 2 anos que o Marte 1 está circulando, mas ainda, enfim, tem lugares do Brasil que eu ainda não fui, vou para Salvador falar sobre o filme, e mais espaços que estão abrindo, porque parece que esse filme não acaba nunca, eu tô achando o máximo, assim. Dá um presente pra gente. Bora lá ver o lugar, né? Sábado eu não posso, não. Vou fazer faxina na dona Bia. Ela pediu para os sexta e pediu para os sábados. Eu achei ótimo, né? Bom. 12 diárias é maravilhoso. André, Festival de Brasília do Cinema Brasileiro chega à edição de número 56. Você frequenta o festival desde 1969, né? Conta essa história. Nossa, tem que ser um longa-metragem pra contar a história dele. Cheguei aqui com um filme da Bahia, 21 anos, primeiro longa. Só tinha feito um curta e foi um escândalo o filme, né? O filme chamava Meteorano Kid, o Herói Intergaláctico, competindo com Macunaíma, Matou a Família e foi ao cinema, Bressani, os diretores da época que tinham e permaneceram sendo bons diretores, e eu, menino quase, né? Chegando, mas o filme se deu super bem, foi uma linguagem muito conveniente para aquele momento de tensão. O filme arrebentou e acabei ganhando prêmio de público, dividi a crítica e um prêmio especial que era Ofício Católico de Cinema. Então foi uma experiência extremamente forte para mim, né? Acho que eu até tive que depois me regular um pouco, me descontrolou completamente uma história dessa. E a gente continua aqui na Capital Federal, trazendo para você todas as informações da 56ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Fica com a gente, acompanhe aqui pelo Cinejornal e pelas mídias sociais do Canal Brasil.
Bom, e por hoje o nosso tempo está esgotado, mas você sabe que amanhã a gente tem outro encontro marcado aqui no Cine Jornal, né? Então me espera, um beijão e até lá. Bom, agora vamos fazer um ping-pong aqui. Ok. Um pássaro, meu pai. Um país, Brasil. Um canal, esse. Um botão, inscreva-se. Muito obrigado pela sua presença no nosso programa e para mais vídeos como esse, inscreva-se no canal do Canal Brasil. Clica. Clica, 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 clica. Clica, clica, clica.